Do Senhor Jesus, quem vos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja, Peniel. No livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 28, diz assim, E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus, aleluia, glória ao nome do Senhor. Aqui o versículo está falando que o quê? Que tudo contribui juntamente para aqueles que amam a Deus. Amar a Deus não é só dizer a Deus de vez em quando, Deus é meu Deus, e vivendo a vida de treva, de idolatria, na bebida, na prostituição, naquilo que a pessoa quer, e depois vai pedir o favor de Deus quando as coisas apertam. Viver, aleluia, no propósito de Deus é submeter-se à vontade dele, é o que ele quer. E o que Deus quer para nós é melhor do que o que nós queremos muitas vezes. Porque cada um quer seguir seu caminho, se divertir, principalmente em tempo de festa. As pessoas deixam Deus de lado e preferem se curtir, né? Gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão, quer dizer, não investe no reino de Deus, investe nas suas próprias vontades, e aí quando vem o pago, ninguém aguenta. Ninguém quer aguentar. E aí Deus é o culpado? Não. As pessoas têm na mão a bênção. Na verdade, tem dois caminhos, o céu e o inferno, a bênção e a maldição. E a escolha é a critério de cada pessoa. Aí tem gente que para poder fazer de conta de que não existe, aí diz assim, e ela tentar escapar do preço, do juízo, diz, não existe evangelho. Pastor, é isso e aquilo. Mesmo hoje eu vi um incauto, um demoniado, porque a pessoa fica endemoniada. A partir do momento que ela para de crer em Deus, começa a pecar, e aí ela dá evasão ao espírito ruim. Aí o espírito ruim está na vida, ele começa a repetir tudo que o diabo diz. E o diabo estava chamando todo mundo de ladrão, quer dizer, só ele que é perfeito, o maior pecador. Entendeu? Porque só você está blasfemando, murmurando, amaldiçoando de fora a fora todo mundo, isso quer dizer que você não está bem com Deus. Então, o que o Senhor está lhe chamando hoje para você viver novidade? Novidade de vida é negar a si mesmo. Se você não negar a si mesmo hoje, de uma forma, você pode negar de outra forma muito mais dolorosa. Porque se você não quer pagar o preço da renúncia do mundo, do alcoolismo, da prostituição, das coisas erradas, você pode pagar o preço pior. Se Deus tiver pena de você, você pode pagar o preço, glória a Deus, falo o juízo, né? Sofrer a repreensão de maneira dolorosa, mas que ainda te salve. E se Deus não tiver misericórdia de você, você se perderá, irá para o lago de fogo. Então as pessoas saem do propósito de Deus, começam a abençoar, deixa de abençoar, e começa a viver uma vida de maldição. Por quê? Porque não quer viver mais a bênção, não quer viver mais somando para o reino de Deus, quer viver o que quer viver, de forma aleatória, conforme a sua vontade. Ninguém que viveu segundo a sua vontade foi feliz. Mesmo esses aí que dizem, eu tenho condição, eu faço e aconteço, olha o final deles. Pessoas bem de vida, ricas, de repente parece que abre um buraco e ele desce. Por quê? Porque vive uma vida de pecado e regalias sem convidar Deus, sem agradecer a Deus, que tudo fez e tudo criou e Ele que dá condição. E as pessoas rejeitam a Deus por quê? Por causa de orgulho, prepotência. Porque eu tenho poder sobre a minha fala, então eu vou ficar falando o tempo todo tudo que eu quero. Vou falar mal de Deus, falar mal dos cristãos, vou falar mal de tudo. Por quê? Porque não teme a Deus. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Quem teme a Deus é abençoado. Entendeu? Mesmo que tenha dificuldades, o Senhor sustenta em toda ela até que ele venha dar a vitória. Mas quem vive se levantando contra o reino de Deus, falando em perseguir o reino de Deus, pode ser quem for, o tirano que for, poderoso como for entre os homens, o Senhor o abaterá. A casa dele se tornará em ruína, ele cairá. Por quê? Porque todo aquele que se levanta contra o propósito de Deus será anulado, será abatido. Em outras palavras, toda árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Então pense bem como é que você está vivendo hoje. Vale a pena você curtir o tempo todo, gastando o seu dinheiro no que não é pão, e fazendo tudo que desagrada a Deus, esperando que vá ter uma chance de se salvar?
Ou você tem que reagir e negar a si mesmo, porque você não sabe o que Deus fará por causa da oração de alguém para te alcançar. Porque se alguém estiver orando por você, talvez ainda você tenha um escape. E se mesmo orando Deus não quiser dar. Porque a Bíblia diz que Deus faz tudo segundo o conselho da sua própria vontade. Então você está preparado para entrar no juízo de Deus? Você está preparado para viver aquilo que Deus quer para você quando você não quer? Porque o seu braço é de carne, lembre, o meu, o seu, e não pode contra o braço de espírito. Então é melhor agradar a Deus do que aos homens. É melhor sujeitar a Deus. Sujeitai, pois, a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Obedece por amor do que pela dor, se Deus quiser ainda dessa forma te salvar. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações para a glória dele. Deus abençoe e guarde. Shalom Adonai.